Presta atenção que isso aqui é importante, tá? Todo ser humano, ele tem um cérebro, que é químico, unidade de pensamento. Esse cérebro, ele tem bem no meio dele aqui, ó, é desse tamanhozinho, parece menor que uma noz assim, ó. Chama-se, é onde ele recebe informação, como se fosse uma antena, ok? Essa antena no meio do cérebro é a parte mais protegida do cérebro, essa parte aqui, ó, é uma amígdala. Ela capta como se fosse um rádio a frequência do ambiente, e ela emana essa frequência para o seu centro emocional, onde do lado você tem o coração. Então a comunicação é como um trânsito, tá? Que vai e vem, de mão dupla. Ela é uma comunicação que ela faz isso e ela volta para cá. Olha que louco. A comunicação, ela sai do coração e vai para o cérebro, ela sai do cérebro e volta para o coração. A única coisa capaz de alterar a frequência entre o sentimento que está sendo emitido daqui para cá, entre o cérebro e o coração, é a ambiência. A ambiência altera a frequência que define o sentimento que conduz o pensamento. O mundo é estático, parado. Fica parado aí, imóvel. Sem parar de respirar. Tudo que existe no mundo, exceto os seres humanos, é isso. Parado, estático, não se mexe. Mas e o carro? Tem um homem conduzindo. E o robô? Tem um homem conduzindo. É uma programação. Tudo que se move tem uma programação humana, porque o universo é estático. Os animais são seres, assim como os humanos. A diferença é que os animais, eles não pensam, mas eles também têm frequência. Igual a frequência do leão. O leão tem uma frequência gigante, não é isso? Ele está lá deitado, você pisou a 15 metros, ele levanta, ergue a cabeça. Você tirou o pé daquela frequência, foi feita uma pesquisa sobre isso, né? Você sabia disso ou não? O leão tem uma frequência gigantesca. O cara entrou na frequência do leão, o leão estava deitado, ele levantou, olhou. O cara saiu da frequência do leão, daquele espaço, o leão voltou a deitar. Porque você entrou na frequência de espaço. Isso aqui, vem aqui, vou dar um exemplo para você. Olha só. Faz assim com a mão. Ok. Pode baixar a mão. Eu estou aqui, ele está ali. Está confortável? Você se incomoda? Não, né? Vem um pouquinho mais para cá. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouquinho mais. Por que ele... Você viu o que ele fez? Por que ele fez isso? Ele está se sentindo incomodado. Não está? Está te incomodando? Tá? Por quê? O espaço. Olha o espaço. Tudo que eu me mexo aqui, ele lá, afeta ele. Ele está com medo lá. Eu mexo e ele mexe. Por quê? Você sabe? Não. Porque você está incomodado. Agora vai um pouquinho para trás. Um pouco mais. Tá bom. Aqui, ó, tá tranquilo. Qualquer coisa que eu faço aqui, ó, não afeta ele. Ó. Olha lá. Ó. Olha lá. Vem um pouco para cá. Um pouco mais. Um pouco mais. Olha lá. Ele já. Olha lá. Ó. Olha o medo dele. Você tá com medo? Olha lá. Se protegendo.
Por que ele está se protegendo? Porque está no ambiente de frequência dele. Obrigado. Então é isso. O ambiente, ele invade o subconsciente, emana uma frequência que determina o teu sentimento, que determina o teu pensamento e que conduz o seu comportamento. Mapear o comportamento do outro é entender a frequência que ele vive, o sentimento que ele emana e o pensamento que ele tem. A forma como você se comporta no mundo está ligado ao ambiente em que você está, e ele vai gerar no seu coração o sentimento do pensamento. Por que a maioria das pessoas são negativas no mundo? Porque elas vivem num ambiente de pobreza, de fome, de miséria. Poucas pessoas são ricas no mundo. Poucas pessoas de fato têm dinheiro no mundo. A sua grande maioria, na totalidade, vivem na linha da pobreza ou abaixo dela. E qual é a frequência que eles emanam para o mundo? E é isso que o mundo vive. Então, como sair disso, Fábio? Tem como sair disso? Tem. Tem como sair disso. Bom, o primeiro passo é você buscar entendimento. Me pergunta assim, entender o quê? Entender o quê, Fábio? Entender que você não é moldado pelo ambiente que você está. Você não é moldado pelo ambiente que você está. Você está aqui agora, não está nesse ambiente? Se você estiver em paz e tranquilo, ou estiver numa guerra, ou estiver na frente de uma praia, já foi na frente de uma praia? Como é que é o ambiente lá? Muito calmo. Então, você entra naquela frequência. Aí você vai para a favela, para o gueto, para o Musec, aí você chega lá, como é que é o ambiente? Agitado, e aquilo faz parte da tua frequência, entra e você invade. Então, independente se seja num SEC, na favela ou numa praia, se você entender que você não é aquela frequência daquele ambiente, mas é você, pela sua linha de pensamento, quem vai definir o que quer, independente do ambiente, você controla a situação. E quando você está no controle da situação, meu amigo, o mundo pode explodir, cair em alguma tonga. Você vai manter-se em paz. Sabe quem dizia isso? Platão. As ideias de Platão eram muito grandes para aquela época, para um povo que na época não tinha nada, não existia a tecnologia que tem hoje. E queriam matar Platão, porque diziam que ele era louco. E foram para matar Platão. E disseram os discípulos, Platão, vão te matar. Ele disse, Platão não morre. E aí deram para ele esse cut, que é o veneno, que quando você toma, você morre sem sentir nada. E ele cuspiu o veneno. Por quê? Porque na cabeça dele, o que permaneia, o que permanece, são as ideias. Então, de tudo que você fizer na vida, o que vai permanecer são as ideias que você gerou para o mundo. O que é gerar ideia, Fábio? É o quanto você favoreceu o maior número de pessoas possível. Essa é a chave, não se trata de você. E toda vez que você olha para você faltando, preciso comer, preciso olhando só para você, lhe falta e você entra numa frequência de pobreza. Mas quando você olha para um todo, o próprio universo te supre. Em qualquer religião do mundo, em qualquer coisa do mundo. O universo vai suprir você à medida que você supre o universo. À medida que você entende que você é um indivíduo de um todo. E não um todo de um indivíduo. Fábio, uma questão. O Fábio está a dizer muito sobre a frequência, não é? Tipo, se a pessoa estiver num ambiente, no mar, e não te conectares com aquele ambiente, você pode ser, não é? Uma pessoa normal. Assim, se fores também num gueto, né? Também ficares na tua, isso também pode acontecer. Agora, por exemplo, aqui em Angola temos muitas províncias cujo rio tem tradição. Muitas pessoas que não têm conhecimento daquele rio
muitos deles tropeçam e acabam por morrer. Então, isso aqui é uma coisa da nossa cabeça ou existe mesmo realmente, por exemplo, olha, um banho neste rio, que nesse rio, sempre todos que vieram aqui banhar nesse rio, não procuram saber, não soube e acabaram por perder a vida. Esse rio tem muita tradição. Virou crença. Virou crença. Sim, Vira crença e acontece. Sim. Vira crença e acontece, vira crença e acontece. Tudo que você acreditar acontece. Se você acreditar que você vai ficar rico, você vai ficar rico. Aí você fala assim, só basta acreditar? Não. A crença vem com uma ação. A crença vem sempre junto de uma ação. Toda crença se baseia em ação. O mundo é sentimento, pensamento, ação, resultado. Casa, carro, tudo que existe de material é resultado de alguém que pensou. Está ligado ao passado, presente e futuro. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Os japoneses, eles levam 12 anos criando uma estratégia para subir um prédio. E leva 12 dias para subir esse prédio. Então a parte de estratégia deles é maior do que a execução. A execução é rápida. Tem gente que vai para fazer o prédio e passa 12 anos construindo o prédio. Qual jeito está certo? Nenhum e nem outro. Um passa mais tempo na estratégia, outro passa mais tempo na operação. Ambos funcionam. Então tem gente que vai passar pelo rio e não vai acontecer nada. Tem gente que vai passar e vai morrer. E aí, se existe uma crença lá, vai perpetuar que aquela morte está ligada àquela crença. Entendeu? O nome disso é superstição. Na era da Inquisição matava-se bruxas. Eram bruxas mesmo que eles matavam? Ou eram pessoas? Pessoas acreditando que eram bruxas. Quando na verdade não eram bruxas, eram só pessoas. As crenças que alimentamos, alimentam o mundo. Está tudo conectado. Não há que se fazer isso. Ou você se conecta a tudo e a todos e passa a ser compartilhar, porque a chave da vida é o compartilhar, ou então você morre no egoísmo. A diferença entre riqueza e prosperidade é que riqueza está ligada apenas ao dinheiro e prosperidade está ligada à alegria que o dinheiro pode te proporcionar. Só que se você não for próspero, nem todo o dinheiro do mundo vai te salvar de você mesmo. A prosperidade, ela é mental. A riqueza, ela é financeira. Você pode não ter dinheiro nenhum e ser uma pessoa, ainda assim, muito próspera. E o universo dá. Sabe quantos kwanzas eu tenho? Tem noção de quantos kwanzas eu tenho?